Olá, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Em Cristo, uma carta da prisão, um estudo da carta aos Efésios. E hoje nós vamos dar início à nossa lição de número 7 e vamos falar sobre o Senhor Jesus e a sua igreja. A lição número 6 terminou com o assunto do grande poder manifestado na ressurreição de Cristo. Esse poder está ao dispor daqueles que creem, de acordo com o versículo 19. No versículo 20, o apóstolo vai mencionar o assunto da ressurreição de Cristo. E aqui ele vai nos mostrar o seu significado. Ele vai mostrar primeiramente que Jesus Cristo está vivo. A primeira coisa que Paulo nos mostra aqui é que Cristo está vivo. A morte que vence os seres humanos, ela foi vencida por ele e o túmulo está vazio. Que coisa tremenda que é isso, não é, queridos? Nós sabemos que o túmulo está vazio e que a morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Ele está vivo. Ele foi, em segundo lugar, o alvo da maior demonstração de poder na sua ressurreição. Paulo descreve isso no verso 19, dizendo a suprema grandeza do seu poder. Deus o ressuscitou, no verso 20, demonstrando a sua aceitação e satisfação com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Em quarto lugar, Deus o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu gosto muito dessa expressão. Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está assentado na posição de maior autoridade do universo. Ele reina absoluto sobre tudo. Isso significa que nada acontece neste mundo sem a aprovação do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai afirmar aqui em Efésios, em outro texto, que ele também é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, no verso 20 do capítulo 1, nós vamos ver a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele que foi humilhado, que foi rejeitado pelo mundo, pela sua subida aos céus, ocupou e ainda ocupa o lugar de maior poder, à direita da majestade nas alturas. Agora, por que é tão importante o fato dele estar à direita da majestade nas alturas? Ele sempre foi onipotente e supremo, mesmo antes de vir ao mundo. Qual é então a diferença? É diferente porque ele entrou no céu como Deus homem. Essa é a grande diferença da realidade que Cristo está vivendo hoje, está existindo hoje à direita do Pai, e toda a glória que ele teve antes da criação do mundo, antes da encarnação. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele passou pela morte e entrou no céu, levando a nossa humanidade e assentando-se à direita da majestade. Há alguém à direita da majestade que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 100% Deus e 100% homem. E esta pessoa gloriosa se chama Jesus Cristo. Ele entrou nos céus, nos lugares celestiais por nós, como nosso representante. Sentou-se à direita da majestade nas alturas. Realmente, Deus o sentou à sua direita. Tremendo. Que palavra extraordinária é essa? Isso gera esperança no nosso coração. Queridos, nós temos que entender que não importa o que passarmos nesta vida, nós estamos debaixo da autoridade desse maravilhoso Deus homem, que se chama Jesus Cristo. Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Realmente, Deus o sentou à sua direita.
Então, qual é o significado da expressão da destra de Deus ou a direita de Deus? Em primeiro lugar, essa expressão nos fala de um lugar de favor. Quando Batseba, a mãe do rei Salomão, quis fazer um pedido a seu filho, ela se assentou no seu trono, aliás, ele se assentou no seu trono, mandou por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, no lugar de privilégio e de favor. É também o lugar do administrador, a quem o rei entregou a autoridade e administração do país. Sobretudo, em segundo lugar, a destra é o lugar de poder, a direita é o lugar de poder. No Cântico de Moisés, 2 vezes encontra-se a frase: a tua destra, ó Senhor, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Êxodo capítulo 15, versículo 6. No Salmo 110, há 2 profecias do Senhor Jesus à direita de Deus. A primeira é de Cristo como Rei. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. A segunda é de Cristo como sacerdote e rei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagarás os reis. Versículos 4 e 5. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 13, achamos a mesma dupla apresentação do Senhor Jesus Cristo, assentado à direita da majestade como sacerdote e rei. Como sacerdote, no verso 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Na Epístola aos Hebreus, há contraste entre os sacerdotes do Velho Testamento e o Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Os sacerdotes do Velho Testamento não terminaram de oferecer os sacrifícios, porque precisavam repeti-los todos os dias. Porém, Cristo, fazendo um único sacrifício pelos pecados, assentou-se, porque a sua obra de redenção foi completa e perfeita. Como rei, o escritor da Epístola aos Hebreus, citando a profecia do Salmo 110, escreveu: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Versículo 13. Ele está sentado esperando o quê? Ele já ganhou a vitória, mas está à direita da majestade esperando o cumprimento dos planos e propósitos de Deus e esperando a sujeição a ele de todos os seus inimigos, o que vai acontecer de fato. Ainda assim, o Senhor Jesus, à direita da majestade, está trabalhando e está agindo a favor do seu povo. Ele permanece lá à direita do Pai, trabalhando em favor do seu povo. Ao morrer, o mártir Estevão, com os olhos fitos no céu, disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. Ele é o nosso sacerdote, que intercede por nós, e também é o nosso advogado, que defende a nossa causa, de acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 1. No versículo 21, nós vamos falar sobre a sua supremacia. A linguagem positiva e clara deste versículo deixa bem patente a supremacia de Cristo. Ele está acima de todos e de tudo que existe. E para não deixar dúvida quanto a isto, Paulo indica especificamente os seres e poderes celestes e infernais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Aleluia! Em Efésios 3,10, Paulo mencionou os principados e potestades nos lugares celestiais.
Em Efésios 6,12 disse, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, desculpa, nas regiões celestes. A supremacia de Cristo é completa, pois inclui todos e é para todos sempre. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Capítulo 1, versículo 21. No verso 22, Paulo fala sobre a vitória completa de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Isto, sem dúvida, refere-se aos inimigos de Cristo. Josué chamou os capitães de seu exército para pôr os pés sobre os pescoços dos 5 reis, os inimigos vencidos de Josué. Capítulo 10, versículo 24 do livro de Josué. Foi um ato simbólico de vitória completa. O Senhor Jesus, ele é vitorioso, mas ele está esperando o dia quando todos os seus inimigos lhe estarão sujeitos, de acordo com Hebreus capítulo 2, versículo 8 e Atos capítulo 2, versículo 35. Ainda no versículo 22, Paulo fala sobre Cristo e a sua igreja. Em nosso estudo da Epístola aos Efésios, nós temos pensado na obra da Trindade, na redenção do indivíduo. Né? No capítulo 1, né? Nós já falamos, capítulo 1, versículos 13 a 14. E na vida espiritual do crente em Cristo também, né? Capítulo 1, versículo 15 a 19. Mas agora, o assunto principal da epístola é os crentes como uma coletividade, como a igreja universal, né? A igreja como corpo de Cristo, composta de todos os crentes desde o dia de Pentecostes até a vinda do Senhor Jesus, quando ele virá para buscar a sua igreja. Nas epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito, ele ensina a respeito das igrejas locais, isto é, os crentes que se reúnem em certa localidade. Mas, na epístola aos Efésios, Paulo tem em vista a igreja universal, que é a igreja composta de todos os crentes verdadeiros. Deus constituiu Jesus Cristo como cabeça da igreja, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, de acordo com o versículo 22, na versão corrigida. Então, Cristo tem um relacionamento com a sua igreja, ele tem um propósito para a sua igreja. Então, como se dá a união entre Cristo e a sua igreja? Essa união é comparada à relação entre a cabeça e o corpo humano. Paulo aprendeu esta verdade na sua conversão, quando caiu por terra na estrada de Damasco, aonde ia para perseguir a igreja, quando ouviu a voz de Cristo dizer para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo descobriu que quem persegue o corpo, persegue também a cabeça. A cabeça sente os sofrimentos do corpo. Esta união da cabeça e do corpo não é somente uma comparação, é a verdadeira união e completa identificação de Cristo com a sua igreja. Então, como é a natureza desta união? Não é uma organização controlada e organizada pelos homens, mas é uma união espiritual e invisível. O nosso corpo não é uma organização, mas é um organismo unido pela vida. Da mesma maneira, a igreja, o corpo de Cristo, não é uma organização, mas sim um organismo unido pela vida e controlado pelo Senhor Jesus. É a união de um corpo com a cabeça. A igreja foi formada pela subida e exaltação do Senhor Jesus Cristo e pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. As organizações, elas existem por uma iniciativa do ser humano no sentido de dar um alinhamento para aquilo que se crê, né? Então surgiram as organizações cristãs, tais como as denominações, as agências missionárias, os ministérios, né? Como é o caso da Missão Palavra Viva, é uma organização, mas nós não temos a pretensão de ser corpo de Cristo, né? Uma igreja local, uma denominação inteira, não pode ter essa pretensão, porque o corpo é maior do que uma igreja local, o corpo é maior que uma denominação,
O corpo é maior do que uma instituição, seja ela qual for. A igreja é a união de todos aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Então o corpo é o complemento da cabeça e a cabeça é um complemento do corpo. A igreja fica incompleta sem o Senhor Jesus e não pode existir sem ele. Como a cabeça dirige o corpo, Cristo dirige a igreja. Ele é tudo para a igreja. Ele é o Senhor da seara e envia os obreiros à sua seara. Mateus 9,38. Ele protege a igreja. Em Mateus 16,18, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente ele pode suprir as necessidades espirituais da igreja. Está bem claro que a igreja precisa de Cristo. Mas será que Cristo precisa da igreja? Sim, precisa. Por causa do seu propósito de amor. Ele precisa da igreja para representá-lo aqui no mundo, para testificar e trabalhar por ele. No versículo 23, o apóstolo afirma que a igreja é a plenitude de Cristo, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como Cristo dirige a sua igreja? Ele é invisível, mas fala pela sua palavra no poder do Espírito Santo. É pela palavra de Deus que ele dirige e sustenta a igreja. Cada crente precisa reconhecer o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, obedecendo-lhe em tudo. Nas igrejas locais, os anciãos das igrejas governam. Mas como? Pelo seu exemplo de seguir a Cristo e pelo ensino e autoridade não deles, mas sim da palavra de Deus. Então, querido, nós encerramos essa lição, né? Entendendo então que há um relacionamento muito íntimo entre Cristo e a sua igreja, né? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele foi exaltado à direita do Pai, está ali no lugar de favor, no lugar de poder, exercendo a sua supremacia, aguardando a vitória completa de todos os seus inimigos. Mas enquanto isso acontece, ele está ligado à sua igreja, ele é o cabeça da igreja, e a igreja está aqui neste mundo representando a Cristo, exercendo o amor, a bondade e o poder de Cristo para salvar os perdidos neste mundo. E então Cristo está unido e ele é o que comanda todo esse trabalho, esse envolvimento da igreja como cabeça. Então o corpo é o complemento da cabeça e a cabeça é o complemento do corpo. E Cristo dirige a sua igreja através dessa relação muito íntima entre ele e a igreja. Ele cabeça, igreja corpo. Que Deus o abençoe e que você possa viver a sua vida cristã nessa perspectiva. Você é parte integrante do corpo de Cristo. Ele é cabeça do corpo e é seu cabeça também. E ele dirige a sua vida, ele abençoa a sua vida, ele conduz a sua vida e ele quer usar você para ser um instrumento de poder em favor de tantas pessoas que precisam da graça dele. Que Deus o abençoe. Aguarde a nossa próxima lição. Vamos avançar um pouco mais, entrando no capítulo 2 da carta aos Efésios, na nossa lição número 8. Foram 7 lições para tratar do capítulo 1 e nós vemos aí, concluindo esse estudo, né? Tanto vendo a relação de Cristo com o indivíduo, como vendo a relação de Cristo com a igreja. Que Deus o abençoe ricamente, meu querido aluno, e que você possa, a cada dia mais, experimentar desse relacionamento íntimo com Cristo. Quero falar sobre uma novidade aqui na nossa livraria Palavra Viva, que é a Bíblia 365, da Casa Publicadora Paulista, essa Bíblia, com letra hiper gigante, na versão Almeida Revista e Corrigida, 365 reflexões e plano de leitura em 1 ano. É uma Bíblia para você fazer a leitura dela em 1 ano. Já veio um plano de leitura nela, viu, irmãos? É maravilhosa, tá bom? Você pode adquirir essa Bíblia conosco.
através desse número que vai aparecer na tela, e outros produtos também que nós temos aqui na nossa livraria, Palavra Viva. Atendemos pelo WhatsApp, você faz a sua ligação, manda uma mensagem. Se você mora em Londrina, nós vamos levar o livro, o que você pedir na sua casa. Ou então você pode, se morar em outra cidade, outro estado, nos fazer o pedido e nós vamos providenciar o envio pelo correio. Você paga o valor do pedido mais a taxa do correio, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço, até o nosso próximo encontro com o nosso curso Em Cristo, uma carta da prisão, um estudo da carta aos Efésios, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva, no nosso canal Palavra Viva. Forte abraço e até lá.